Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de fevereiro, celebramos São Pedro Damião. Nosso santo de hoje nasceu em Ravenna, na Itália, no ano de 1007. Ele sofreu muito na infância, os pais morreram, ele ficou órfão, embora tivesse vários irmãos, mas inicialmente ele não tinha ninguém realmente para cuidar dele. Ele passou um tempo sobrevivendo como cuidador de porcos, até que um irmão mais velho dele, o irmão mais velho de todos da família, o acolheu, recebendo Pedro em casa e fez com que ele estudasse. Disse que iria recebê-lo, iria cuidar dele, mas que ele precisava ser responsável com os estudos. E Pedro mostrou uma grande aptidão para os estudos. Ele chegou a estudar na própria cidade de Ravenna, depois em Pádua, depois em Faenza, depois inclusive ele chegou a dar aulas, chegou a lecionar na cidade de Parma. Aos 21 anos de idade, ele decidiu ingressar na vida religiosa consagrada, mais especificamente na ordem camaldulense. Quando ele se tornou um religioso oficialmente, ele assumiu o nome de Damião, em homenagem ao seu irmão que tinha esse nome. Até então, Pedro Damião se chamava apenas Pedro e acrescentou o nome do seu irmão como um ato de agradecimento, de gratidão ao irmão que foi fundamental na vida dele. Como religioso, ele era muito fiel, muito rigoroso na ascese, na penitência, de profunda vida contemplativa, e era tão virtuoso que muito cedo, ainda jovem, com poucos anos de consagração, ele se tornou o superior geral do convento onde ele morava, se chamava de prior. E ele, como prior, fez com que o estilo de vida dos religiosos ficasse ainda mais austero do que era antes. Ele acreditava que o religioso precisava ser um verdadeiro asceta, pobre, profundamente dedicado à vida de oração, e ele cuidava que os religiosos que estavam sob os cuidados dele buscassem um caminho verdadeiro de santidade, levando a sério a sua vocação religiosa. Ele foi muito importante na igreja nesse tempo, porque outros mosteiros, inclusive mosteiros muito tradicionais da Europa, que já existiam há séculos, como o mosteiro de Monte Cassino, na Itália, como o mosteiro de Cluny, na França, passaram a entrar em contato com ele, pedindo uma espécie de consultoria para que esses mosteiros também passassem por uma renovação na vida religiosa. E a partir desse contato que Pedro Damião foi tendo com esses outros mosteiros, ele acabou se tornando um dos grandes responsáveis pela reforma da vida monástica da igreja no século XI. Ele está ao lado de outras grandes figuras desse tempo, como São Romualdo, São João Gualberto, São Nilo. Foram santos que, numa época em que a vida religiosa estava muito morna, estava sem fervor, esses santos motivaram uma grande renovação na vida consagrada da igreja. Então, a partir desse contato desses mosteiros com Pedro Damião, esses mosteiros foram abraçando de novo uma pobreza mais radical, uma vivência mais radical também da ascese, da vida de oração. E São Pedro Damião, vendo os frutos de tudo isso, de toda essa renovação, ele passou a ter a iniciativa de fundar novos mosteiros, o que ficou conhecido historicamente como Reforma Camaldulense. Ele começou a fundar mosteiros sem vícios, mosteiros já dentro dessa nova perspectiva de austeridade, de santidade, de uma vida religiosa consagrada levada a sério. Uma vida religiosa que era baseada numa total consagração a Deus, uma consagração mesmo, numa austeridade na solidão, na penitência, na vida contemplativa. No ano de 1046, houve uma reviravolta na vida de São Pedro Damião. Ele teve que passar por um grande despojamento, porque ele era chamado à vida monacal na prática, à solidão, ao silêncio, mas diante das necessidades de reforma na igreja naquele tempo, ele deixou a solidão e passou a ser uma espécie de conselheiro dos papas. Os papas queriam ter Pedro Damião perto deles, viam nele uma grande virtude, uma grande liderança, uma grande santidade também, e ele passou a ajudar os papas, por exemplo, no combate à simonia, que era a venda de bênçãos, de indulgências, de títulos eclesiásticos, de uma forma completamente sem discernimento, completamente sem juízo.
Ele combateu muito isso, imoralidades dentro da igreja, sobretudo por parte do clero. Também combateu uma realidade que fazia a igreja sofrer muito nessa época, que era um grande número de pessoas que faziam parte do clero, mas sem nenhuma vocação para a vida religiosa. Eram pessoas que estavam ali simplesmente pela honra, pelo status, pelo sucesso, e muitas vezes acabavam sendo motivo de escândalo para a igreja naquele tempo. São Pedro Damião foi um grande combatente desse tipo de realidade, com apoio total do Santo Padre ou dos papas, ao longo do tempo em que ele abraçou essa missão. Ele viveu como conselheiro, como legado pontifício, durante mais ou menos 30 anos. Ele acabou sendo sagrado bispo e também nomeado cardeal da Diocese de Ostia, que ficava bem perto de Roma. Era uma forma de os papas terem ali Pedro Damião sempre por perto. Os papas costumavam enviá-lo para missões importantes e difíceis naquele tempo. Por exemplo, ele chegou a ser enviado para resolver conflitos em Milão, na Alemanha, na França. Foi um grande defensor na prática da unidade da igreja. Ele ajudou muito também um cardeal importantíssimo na época, que também lutou muito pela unidade da igreja, que foi o cardeal Hildebrando, que depois se tornaria um dos papas mais importantes da história, que foi Papa Gregório VII. Depois de uma vida consumida, também deixando vários escritos de grande valor teológico e espiritual, São Pedro Damião morreu no dia 21 de fevereiro de 1072, enquanto retornava de uma missão de paz, fazendo aquilo que ele fez durante grande parte da vida, lutando pela comunhão e pela unidade da igreja. Foi praticamente logo depois da sua morte já venerado como um santo, embora só tenha sido oficialmente canonizado no ano de 1828 pelo Papa Leão XII, mesmo Papa que o declarou oficialmente e com toda a justiça como doutor da igreja, por duas razões principais: pela grande sabedoria e pelo grande valor dos seus escritos teológicos, e também por ter sido um grande defensor, com toda a sabedoria, pela unidade da igreja. Nos esperemos na vida desse grande santo que soube se despojar, inclusive do seu amor pela solidão, para ser resposta às necessidades da igreja no seu tempo. E foi resposta lutando pela unidade, lutando pela verdade, ajudando os papas, os pastores da igreja nas suas necessidades pastorais. Peçamos a intercessão de São Pedro Damião para que nós também tenhamos o mesmo despojamento, a mesma sabedoria, o mesmo amor pela verdade e pela unidade, para sermos nós também resposta nos nossos tempos. São Pedro Damião, rogai por nós.